Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite acabará de cair em Brockdale, uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos, onde os contrastes sociais eram sentidos em cada esquina. Bairros residenciais ricos com gramados impecavelmente cuidados ficavam lado a lado com áreas da classe trabalhadora marcadas pela pobreza e pela desconfiança na polícia. Em sua viatura, o policial Mark Peterson dirigia com ar despreocupado, mascando chiclete. Policial há 15 anos, ele havia conquistado uma reputação temida, um homem autoritário, brutal e, acima de tudo, abertamente desdenhoso das minorias. Seus colegas o conheciam por seus comentários racistas velados, mas ninguém ousava contradizê-lo. Seu registro de prisões estava cheio, e ele frequentemente se gabava de ser aquele que mantém as ruas em ordem. Naquela noite a rotina parecia opressiva. Brockdale estava quase dormindo, e Mark, frustrado por uma noite sem incidentes, procurava um alvo. Foi então que ele avistou um carro preto reluzente, um sedã de luxo dirigindo tranquilamente por uma área onde, em sua opinião, aquele tipo de carro não deveria estar. Ao volante, ele viu uma elegante mulher negra, com as mãos firmemente apoiadas no volante. Mark sorriu friamente. Pronto, finalmente algo interessante. Sem hesitar, ele acionou as luzes intermitentes, obrigando o motorista a encostar no acostamento. A mulher parou o veículo calmamente, desligou o motor e esperou. Ela não demonstrou nenhum sinal de pânico, o que irritou Mark quase imediatamente. Ele gostava de ver medo nos olhos daqueles que abordava. Mas ali, ele viu apenas uma estranha serenidade, um controle total. Ele saiu do carro, colocou a mão no cinto e aproximou-se dela, estufando o peito como se quisesse afirmar sua autoridade. Boa noite, bem, mais ou menos. Você sabe por que estou te interrompendo? Ele disse isso de forma ríspida. A mulher virou a cabeça em sua direção. Seu olhar era profundo, determinado, quase intimidador. Não, policial. Talvez o senhor possa me explicar? Ela respondeu com voz calma, sem tremer. Mark cerrou os dentes. Aquela autoconfiança o incomodava. Ele preferia desculpas esfarrapadas, olhares furtivos, gestos de medo. Mas ela se manteve firme, sem levantar a voz, sem baixar os olhos. Um carro desses nesse bairro? Isso é suspeito. Então, documentos, carteira de habilitação, imediatamente. A mulher não protestou. Lentamente abriu a bolsa e tirou a carteira. Entregou-lhe os documentos com calma, mas Mark nem sequer os olhou. No fundo, já tinha decidido que ela não pertencia àquele lugar, e que ia impor a sua autoridade sobre ela. O que Mark não sabia era que essa prisão não se tratava apenas de um simples caso de abordagem abusiva. A mulher que ele acabará de prender não era uma cidadã comum. Seu nome era Angela Robinson, e ela ocupava um dos cargos mais temidos por qualquer policial corrupto, diretora do Departamento Estadual de Assuntos Internos. E naquela noite foi sua arrogância que selou seu destino. As luzes azuis e vermelhas piscantes projetavam seus feixes brilhantes pelas fachadas das casas adormecidas. O zumbido do motor da viatura ecoava pela rua quase deserta. Dentro do sedã preto, Angela Robinson respirou fundo, tentando manter a calma. Ela sabia que não tinha feito nada de errado. Estava dirigindo na velocidade correta, obedecendo a todas as regras. Mas também conhecia muito bem esse tipo de policial, o tipo que buscava uma desculpa para humilhar em vez de proteger. O agente Mark Peterson avançou com confiança, uma lanterna na mão, apontando-a diretamente para o rosto de Angela. Coloque as mãos bem onde eu possa vê-las. Ele latiu, com voz rouca. Angela ergueu delicadamente as mãos, colocando as palmas sobre o volante. Seu rosto permaneceu impassível. Senhor policial, não cometi nenhuma infração. Poderia me informar o motivo desta verificação? Peterson estalou a língua contra o céu da boca. Ele não gostou do tom pausado, quase profissional com que ela falou com ele. Sou eu quem está fazendo as perguntas aqui. Pegue em seus papéis. Agora. Angela obedeceu sem questionar. Abriu a bolsa lentamente, tirou a carteira e entregou os documentos. Mas em vez de examiná-los, Mark arrancou-os bruscamente de suas mãos. Deu uma olhada rápida sem sequer lê-los. Angela Robinson, ele disse, como se quisesse memorizar o nome. Então zombou. Vamos verificar se este carro é mesmo seu, porque uma mulher como você num carro desses não combina. Angela encontrou seu olhar. Seu tom, sempre calmo, era uma lâmina fria sob uma aparência gentil. Senhor policial, seus comentários são inapropriados. Peço-lhe que... Ela não teve tempo de terminar. Mark bateu com o punho no teto do carro. Silêncio.
Aqui, eu decido o que se move e o que não se move. Saiam do veículo, devagar. Angela desabotoou o cinto e abriu a porta do carro. Seus saltos tilintaram suavemente no asfalto. Ela permaneceu ereta, digna, apesar da atitude agressiva do policial. Mãos no capô. Ele deu a ordem. Angela obedeceu. Peterson aproximou-se dela e começou uma busca superficial, abrupta e desnecessariamente humilhante. Um casal que passeava com o cachorro parou por perto, observando a cena. Então, um jovem pegou o celular para filmar. Mark percebeu. Circulem. Não há nada para ver aqui. Ele gritou em direção à testemunha. Mas o homem não se mexeu. Angela, por sua vez, permaneceu em silêncio, simplesmente encarando a escuridão da rua, como se soubesse que a verdade logo viria à tona. Após alguns minutos, Mark o algemou, sem qualquer justificativa. Obstrução. Você vai passar a noite na cadeia. Talvez isso te ensine uma lição. Angela virou lentamente a cabeça em sua direção. Seu olhar penetrou dele, gélido e resoluto. Agente Peterson, você acaba de cometer um erro irreversível. Mark zombou, convencido de que tinha vantagem. Vamos ver isso na delegacia. Vamos lá. Sem que ele soubesse, acabará de prender a mulher que tinha o poder de destruir sua carreira com uma única denúncia. As algemas se fecharam em torno dos pulsos de Angela Robson, frias e apertadas. O metal cortou levemente sua pele, mas ela não se mexeu. Seu rosto permaneceu impassível, quase sereno, o que irritou ainda mais o agente Mark Peterson. Ele queria ver medo, súplicas, pânico. Mas ela não demonstrou nada. A cena se desenrolou sob a luz amarelada dos postes de uma rua residencial, e vários curiosos já haviam parado. Os flashes das luzes iluminavam seus rostos. Murmúrios percorriam a pequena multidão. O que ele está fazendo? Ela não fez nada, eu a vi. Ela estava dirigindo normalmente. Ele está exagerando, isso é claro, mas com ele, isso não é novidade. Um adolescente, com o smartphone na mão, estava filmando discretamente. Mark percebeu e deu um passo à frente, furioso. Desligue isso agora mesmo, garoto, ou vou te multar por obstrução. Mas o jovem não se mexeu. É meu direito filmar em um local público. Ele respondeu com uma voz trêmula, mas determinada. Angela esboçou um leve sorriso, imperceptível para Peterson, mas suficiente para lhe dar a estranha sensação de estar sendo observado ou julgado. A senhora está piorando a sua situação. Se continuar resistindo, irei acusá-la de agressão a um agente da polícia. Mark começou a discussão com uma arrogância gélida. Angela ergueu os olhos calmamente na direção dele. Agente Peterson, cada gesto, cada palavra que você acabou de proferir está sendo gravada. Acredite em mim, você vai se arrepender muito em breve. Essa frase, proferida com uma confiança tranquila, causou uma pequena rachadura na máscara de autoconfiança de Mark. Mas ele se recuperou imediatamente, elevando a voz para disfarçar seu desconforto. Ele a empurrou bruscamente em direção à viatura, obrigando-a a sentar no banco de trás. Os transeuntes agora protestavam mais abertamente. É vergonhoso, gritou uma senhora idosa de pijama saindo de casa. Deixe-na em paz, ela não fez nada, acrescentou um homem de meia idade. Mark bateu a porta sem responder, com o maxilar cerrado. Quanto mais sentia a opinião pública se voltando contra ele, mais implacável se tornava. Antes de entrar em seu veículo, ele se dirigiu à pequena multidão. Não se meta na minha vida. Essa mulher infringiu a lei, e eu estou fazendo o meu trabalho. Mas no fundo, uma crescente inquietação começava a tomar conta dele. Aquela não era uma prisão comum. Ele podia sentir. Algo na maneira como Angela o olhava o perturbava profundamente. Não era medo, era expectativa. Como se ela estivesse esperando por aquele momento. Mark sentou-se ao volante e lançou um último olhar pelo retrovisor para o seu prisioneiro. Angela, algemada e sentada com dignidade, proferiu uma frase que ecoou pelo carro. Você acabou de desencadear sua própria ruína, agente Peterson. E você não tem ideia do que está por vir. Ele deu uma risadinha para disfarçar o desconforto. Veremos, amanhã de manhã, você não será nada mais do que um nome em um relatório. O que ele não sabia era que seu relatório no dia seguinte não seria como ele havia imaginado. A viatura policial percorria as ruas de Brookdale em alta velocidade, com as luzes piscantes iluminando o caminho. No banco de trás, Angela Robson permanecia impassível, com as mãos entrelaçadas apesar das algemas. Ela observava calmamente a cidade passar pela janela escura, como se já soubesse como essa história terminaria. Enquanto isso, Mark Peterson olhava nervosamente pelo retrovisor. Sua autoconfiança habitual vacilou um pouco. Ela não gritara, não implorara, não protestara.
Simplesmente mantinha um silêncio pesado, pontuado por frases que ainda ecoavam em sua mente. Você acabou de desencadear a sua própria ruína. Ele balançou a cabeça para afastar o eco e acelerou. Poucos minutos depois, ele estacionou o carro no pátio dos fundos da delegacia. O local, iluminado por potentes lâmpadas fluorescentes, estava banhado por uma luz branca e fria. 2 jovens recrutas, o policial Clark e o policial Ramirez, fumavam um cigarro na entrada quando viram Peterson sair do carro com uma mulher algemada. Suas sobrancelhas se ergueram quase simultaneamente. Do que se trata tudo isso, Peterson? Clark perguntou, apagando o cigarro. Verificação na estrada. Suspeita de veículo roubado. Ela resistiu, então a detive. Mark respondeu secamente. Ramirez olhou para Angela. Ela não disse nada, mas o jeito como mantinha a cabeça erguida, o jeito como caminhava apesar das algemas, exalava uma dignidade incomum. Não a postura de uma criminosa, mas a de alguém que pertencia a outro mundo. Angela encontrou o olhar dele e disse suavemente. Em breve vocês saberão quem eu sou, oficiais. E vocês entenderão. Mark cerrou os dentes. Silêncio. Avancem. Ele deu a ordem, empurrando-a para dentro. O saguão normalmente movimentado da delegacia pareceu ficar mais tranquilo com a chegada deles. Vários policiais ergueram os olhos de seus relatórios, surpresos ao ver Peterson trazer uma mulher de terno elegante com os pulsos amarrados. Imediatamente começaram a circular murmúrios. Foi então que o sargento David Harris, um homem respeitado por sua integridade e 20 anos de serviço, apareceu no final do corredor. Ele se aproximou com o olhar fixo em Angela e em seguida em Peterson. Mark, você sabe quem é essa pessoa? Ele perguntou com voz grave. Peterson deu uma risadinha, um pouco alta demais para o seu próprio conforto. Uma suspeita que acredita que seu alfaiate da Armani lhe dá o direito de dirigir um carro que não lhe pertence. Angela finalmente falou. Sua voz clara e confiante cortou o silêncio como uma lâmina. Aconselho que verifique meus documentos, Sargento Harris. Imediatamente. O sargento franziu a testa, pegou os documentos que Peterson nunca se dera ao trabalho de examinar e leu atentamente. Seus olhos se arregalaram. Ele ergueu a cabeça, de repente parecendo muito sério, e olhou diretamente nos olhos de Mark. Você cometeu um erro grave. Os olhos de Peterson se arregalaram, mas antes que ele pudesse responder, Harris acrescentou. Ligue para o capitão Miller imediatamente. Agora mesmo. Um arrepio percorreu a sala. Os policiais presentes trocaram olhares carregados de significados não ditos. A arrogância de Peterson pareceu vacilar pela primeira vez. Angela, por sua vez, permaneceu ereta, o rosto impassível, como uma rainha em meio a um reino que ainda não sabia que lhe pertencia. O silêncio reinava no saguão da delegacia. Os únicos sons eram o zumbido das luzes fluorescentes no teto e o ruído do ventilador de parede. A ordem do sargento Harris havia deixado o ambiente gélido. Ligue imediatamente para o capitão Miller. Mark Peterson, confuso e perturbado, tentou recuperar a compostura. Sargento, acho que o senhor está exagerando. Ela é apenas uma motorista suspeita. Não precisa incomodar o capitão com isso. Harris, com os olhos fixos nos papéis de Angela, ergueu lentamente a cabeça. Seu maxilar estava cerrado, seu olhar penetrante. Você não entende, Mark. Você simplesmente parou. Angela Robinson. Ao redor deles, vários policiais soltaram um suspiro de surpresa. O nome circulou em sussurros como uma onda de choque. Robinson? Não, não pode ser ela. Você acha mesmo que... Angela, ainda algemada, permaneceu impassível. Ela cruzou os braços calmamente à sua frente e acrescentou, com voz firme. Diretor do Gabinete de Assuntos Internos do Estado. E posso garantir que não esquecerei nenhum detalhe do que aconteceu esta noite. Mark empalideceu, seus lábios entreabertos, mas nenhuma palavra saiu. Seu coração batia forte. Era impossível. Ele devia estar sonhando. Aquela mulher que ele havia humilhado, algemado, revistado como uma criminosa. Era ela? Antes que pudesse reagir, a porta do saguão se abriu de repente. O capitão Robert Miller, chefe de polícia de Brockdale, entrou apressadamente, seguido por 2 tenentes. Sua estatura imponente e olhar impetuoso foram suficientes para silenciar a sala. Assim que viu Angela, ele congelou completamente. Madame Robinson, ele disse com respeitosa gravidade, inclinando levemente a cabeça. Então seus olhos se voltaram para Peterson, e seu rosto endureceu imediatamente. Mark Peterson, o que você fez? Peterson gaguejou com a voz trêmula. Capitão, eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Checagem de rotina. Ela pareceu suspeita e...
Miller o interrompeu em um tom agudo e estrondoso. Você acabou de prender e algemar o diretor de assuntos internos. Aquele que tem autoridade sobre todos os policiais deste estado, incluindo você, incluindo eu. Um silêncio pesado pairou sobre a sala. Mark sentiu as pernas fraquejarem. Seus colegas desviaram o olhar, alguns balançando a cabeça em sinal de pena. Angela, ainda de pé, deu um passo à frente, com as algemas ainda nos pulsos. Sua voz ecoou pelo corredor, clara e implacável. Agente Peterson, esta noite você não apenas cometeu um erro de julgamento. Você revelou suas verdadeiras intenções. E acredite em mim, haverá consequências. O capitão Miller fez sinal a um tenente para que retirasse as algemas imediatamente. Quando o clique metálico liberou seus pulsos, Angela esfregou as mãos delicadamente, mas seu olhar permaneceu fixo em Peterson. O capitão se virou para Harris. Sargento, suspenda imediatamente o policial Peterson temporariamente. Retire também sua arma e distintivo. Harris assentiu e obedeceu sem dizer uma palavra. Mark, pálido como um fantasma, sentiu um abismo se abrir sob seus pés. Todo o seu poder, toda a sua arrogância, reduzidos a pó em minutos. E pela primeira vez em sua carreira, ele entendeu que naquela noite ele não era mais o caçador, mas a presa. O silêncio pesado da delegacia foi quebrado pelo som seco de um objeto caindo sobre o balcão. Era o distintivo do policial Mark Peterson, que o sargento Harris acabará de arrancar dele brutalmente. Ao lado, sua arma de serviço estava guardada em uma caixa lacrada. Peterson, pálido como um fantasma, cerrou os punhos. Tudo o que ele considerava seu orgulho lhe fora tirado em um instante. Angela Robinson, agora livre das algemas, ajeitou seu elegante paletó, retomando uma postura imponente. Ela olhou calmamente ao redor, observando cada policial presente na sala. Alguns baixaram os olhos, enquanto outros pareciam aliviados por finalmente ver alguém ousar pôr um fim aos excessos de Peterson. O capitão Miller deu um passo à frente. Senhora Robinson, em nome do departamento, apresento minhas mais sinceras desculpas pelo ocorrido. Assumo total responsabilidade por... Angela o interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Capitão Miller, não preciso de suas desculpas. O que eu quero é a verdade. Esta noite, um de seus agentes agiu com total impunidade, abusando de sua autoridade e humilhando um cidadão sem motivo algum. E o que eu vi aqui não pode ficar impune. Ela deu alguns passos para dentro da sala com o olhar fixo em Peterson, e depois se virou para olhar o restante da equipe. A partir deste momento, abro oficialmente uma investigação interna não só contra o policial Peterson, mas também contra todo o departamento de Brookdale. Todos os arquivos, todas as queixas, todos os relatórios dos seus anos anteriores serão examinados. E se eu descobrir o menor indício de abuso, corrupção ou discriminação, garanto que sanções serão aplicadas. Um murmúrio percorreu a sala. Alguns policiais trocaram olhares preocupados. Peterson, por sua vez, fez uma última tentativa de salvar as aparências. E isso é ridículo. Ela está fazendo tempestade em copo d'água para esconder o fato de que estava dirigindo um carro que nem está registrado em seu nome. Angela se virou para ele. Seu olhar escuro o paralisou. O carro está registrado em meu nome, agente Peterson. Tudo é perfeitamente legal. A única coisa ilegal aqui são os seus métodos. E acredite em mim, tenho provas suficientes para comprovar isso. O capitão Miller, visivelmente desconfortável, tentou acalmar a tensão. Senhora Robinson, posso sugerir que a senhora instale sua equipe em nossos escritórios para facilitar esta investigação? Angela assentiu com a cabeça. Meus inspetores estarão aqui amanhã de manhã. Preparem todos os arquivos. Nada será escondido. Ela fez uma pausa, aproximou-se lentamente de Peterson e disse, em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Você pensou que estava prendendo uma mulher indefesa, policial. Na realidade, você prendeu a pessoa responsável por acabar com abusos como o seu. E agora, sou eu quem está prendendo você, mas com a lei. Todos na sala prenderam a respiração. Peterson desviou o olhar, incapaz de encarar a mulher que tentará atropelar algumas horas antes. Naquela noite em Brookdale, a investigação tinha acabado de começar, e prometia revelar muito mais do que os abusos de um único homem. Na manhã seguinte, a delegacia de Brookdale parecia transformada. As luzes de neon brancas no saguão iluminavam uma atmosfera tensa, onde todos os policiais evitavam o olhar de Mark Peterson, agora suspenso e humilhado. Do lado de fora, o boato da prisão de Angela Robinson e da iminente investigação havia se espalhado. Moradores, antes em silêncio diante dos abusos cometidos por certos policiais, começaram a se manifestar. Entre eles, havia rostos ansiosos, mas determinados.
O primeiro a falar foi Jamal Evans, um jovem do bairro Operário. Ele juntou as mãos, mostrando o celular como prova. Há 6 meses, Peterson me prendeu sem motivo algum. Ele me espancou na frente de todos e me acusou de roubo. Ainda tenho as fotos dos meus ferimentos e a gravação das câmeras de segurança. Angela assentiu lentamente, tomando notas. Obrigado, Sr. Evans. Cada detalhe conta. Mantenha calma e seja preciso, nós documentaremos tudo. Em seguida, uma senhora idosa, a Sra. Brown, entrou pela porta da delegacia. Seu andar era lento, mas sua voz era forte e clara. Esse homem, ele ameaçou meu filho há 2 anos, só porque ele estava correndo na rua. Ele queria assustá-lo. Eu não pude fazer nada na época, mas não vou ficar calada agora. Outros moradores seguiram o exemplo. Comerciantes, pais, estudantes. Cada um ofereceu seu depoimento, às vezes acompanhado de fotos, vídeos ou mensagens. Aos poucos, um quadro condenatório foi surgindo. Mark Peterson não era simplesmente um policial zeloso, ele era um predador dentro da delegacia. Angela ouviu a todos, tomando notas meticulosas. Sua postura calma e inspiradora impressionou as testemunhas que finalmente se sentiram ouvidas. Mark, em um escritório ao lado, observava a cena através de um espelho unidirecional. Cada depoimento era uma lâmina de verdade que o atravessava. Ele tentou protestar, defender-se. Isso é um exagero, isso é falso. Ele murmurou para si mesmo. Mas até mesmo seus colegas, aqueles que antes o apoiavam, desviaram o olhar, inquietos. O agente que se considerava intocável agora se via isolado, confrontado com uma onda de verdade que jamais imaginara. Angela ergueu os olhos das anotações e encarou Peterson atentamente. Cada palavra que vocês ouvirem aqui esta manhã será usada para estabelecer a sua responsabilidade. Nenhum detalhe será negligenciado. E saibam disto, não vou parar por nada até garantir que a justiça seja feita. A mensagem era clara. Naquele dia, Brookdale começou a mudar. Não por meio de uma lei escrita, não por meio de um decreto oficial, mas por meio das vozes daqueles que haviam sido silenciados. E para Peterson, o início da queda estava apenas começando. Poucos dias depois, uma sala austera na delegacia de Brookdale foi transformada em um tribunal interno improvisado. As paredes brancas eram frias, o mobiliário minimalista. Cadeiras foram dispostas para acomodar testemunhas, funcionários e membros do público dentro do departamento. A atmosfera era carregada de tensão. No centro, atrás de uma mesa elevada, Angela Robinson sentava-se ereta e imponente, personificando toda a autoridade de seu cargo. Ao seu lado, estavam 2 detetives de sua equipe e o capitão Miller, silenciosos, porém vigilantes. De frente para eles, Mark Peterson permanecia de pé com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, tentando disfarçar seu nervosismo. Angela iniciou a sessão com uma voz clara e incisiva. Estamos reunidos aqui hoje para analisar a conduta do policial Mark Peterson e suas repetidas ações que violam o código de conduta deste departamento. Todos os depoimentos e todas as provas serão considerados. Vamos começar. O primeiro a falar foi Jamal Evans, o jovem que Peterson havia agredido alguns dias antes. Ele relatou sua história fornecendo detalhes precisos, a violência gratuita, os insultos, o medo que sentiu. Angela ouviu atentamente, assentindo com a cabeça para cada detalhe. Em seguida foi a vez da Sra. Brown, a senhora idosa cujo filho havia sido ameaçado. Seu depoimento foi claro, irrefutável e reforçou a imagem de um agente que vinha abusando de sua autoridade há anos. Peterson tentou se defender. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Eu estava seguindo o protocolo. Mas Angela interrompeu bruscamente. Você está confundindo o protocolo com preconceito. Você usou seu uniforme para intimidar, humilhar e aterrorizar. E este não é um incidente isolado. Cada palavra que Angela pronunciava era precisa, ponderada, mas incisiva. Ela citava relatórios, vídeos e depoimentos. Toda a sala, até mesmo os colegas de Peterson, pressentiam que o veredicto já estava em andamento. Peterson, vermelho de raiva e vergonha, tentou se justificar novamente. Eu nunca tive a intenção de magoar ninguém. Angela aproximou-se dele lentamente com o olhar gélido. Suas intenções não importam, policial Peterson. Suas ações têm consequências. E todos os cidadãos que você humilhou merecem justiça. O murmúrio das testemunhas e dos colegas preencheu a sala. A audiência interna foi clara. Não se tratava de uma simples repreensão, mas de uma exposição dos abusos sistemáticos de Peterson. Ao final do dia, Angela anunciou: a sessão de hoje está encerrada. A investigação continua e todas as provas serão analisadas. Agente Peterson, esteja preparado. A justiça será feita e não haverá favoritismo.
Mark saiu da sala, humilhado e em silêncio. Pela primeira vez, compreendeu que já não tinha o controle da situação. O chefe da corregedoria acabará de desequilibrar a balança, e todas as ações passadas de Peterson estavam agora expostas à dura luz da verdade. Poucas semanas após o início da investigação, a delegacia de polícia de Brookdale foi tomada por uma atmosfera tensa. Cada canto, cada sala, cada relatório parecia estar sob o olhar atento de Angela Robinson. Sua equipe vasculhou centenas de arquivos, vídeos e depoimentos, reconstruindo uma história de abuso, preconceito e violência perpetrada por Mark Peterson. Enquanto isso, Peterson vivia um verdadeiro pesadelo. Não tinha armas, distintivo ou poder. Cada documento que seus colegas lhe traziam revelava um novo erro, um novo abuso. Os depoimentos das vítimas se acumulavam, espancamentos injustificados, prisões arbitrárias, insultos racistas. Cada prova parecia selar seu destino um pouco mais. Angela entrou na sala de investigações, carregando seus arquivos com meticulosa precisão. Seu olhar recaiu sobre Peterson, que tentava desesperadamente parecer confiante, mas cujas mãos tremiam levemente. Agente Peterson, ela começou com uma voz calma, porém incisiva. Você pensou que poderia continuar como antes, acreditando que ninguém estava te observando. Mas cada palavra que você disse, cada golpe que você desferiu, tudo foi gravado. Peterson gaguejou. Eu posso explicar. Foi justificado. Angela balançou a cabeça lentamente. Justificado? Suas desculpas não serão suficientes. Suas vítimas não querem desculpas. Elas querem justiça. E eu estou aqui para lhes trazer justiça. Ela colocou uma pilha de arquivos e vídeos sobre a mesa. Peterson olhou para eles horrorizada. Dezenas de testemunhas haviam deposto, os vídeos haviam sido analisados e cada ato de brutalidade ou intimidação estava perfeitamente documentado. Veja bem, policial, você pensou que estava no controle. Mas agora estou. E acredite, sua arrogância de ontem à noite não vai te salvar. Você está sozinho. Um silêncio pesado se instalou. Peterson sentiu o peso de anos de abuso desabar sobre ele como uma montanha. Os colegas que o observavam agora desviaram o olhar, alguns cochichando entre si que ele merecia aquilo. Angela se levantou e, com um gesto firme, estendeu a mão em direção aos arquivos. Vou garantir que cada ato, cada abuso, cada injustiça que você cometeu seja do conhecimento de seus superiores e do público. E você será responsabilizado. A balança agora pende para o lado da justiça, policial Peterson. Pela primeira vez, Peterson percebeu que não havia escapatória. A mulher que ele considerava fraca, a quem humilhara e algemara, agora detinha todo o poder. Sua arrogância e violência, que ele acreditava ficarem impunes, o alcançariam da maneira mais implacável possível. Naquela noite, em seu escritório vazio e silencioso, Peterson percebeu que sua carreira, sua reputação e sua honra estavam desmoronando, e que nada, absolutamente nada, poderia reverter o curso de sua queda. Na manhã em que o veredicto seria anunciado, a delegacia de Brookdale parecia paralisada por uma tensão insuportável. Todos os policiais agora sabiam a extensão dos abusos de Mark Peterson, e todos os funcionários prendiam a respiração. Até mesmo o capitão Miller, geralmente impassível, caminhava nervosamente de um lado para o outro, ciente de que essa decisão marcaria uma virada para o departamento. Peterson estava sentado em um tribunal improvisado dentro da sala, com os punhos cerrados no colo. Seus olhos evitavam os de Angela Robinson, mas ele podia sentir a intensidade do olhar dela pesando sobre ele. Angústia e vergonha estavam gradualmente substituindo sua arrogância habitual. Angela entrou majestosa, carregando uma pasta imponente. Sentou-se atrás da mesa principal e encarou Peterson com uma precisão gélida. Houve um silêncio absoluto. Agente Peterson, ela começou com a voz ecoando na sala, após analisar todos os arquivos, vídeos e ouvir todos os depoimentos. Fica claro que suas ações constituem uma violação grave e reiterada da lei e da ética do nosso departamento. Peterson tentou responder com a voz trêmula. Eu só queria fazer cumprir a lei. Angela o interrompeu com um gesto. Suas intenções não importam. Seus abusos, humilhações e racismo estão documentados. Você usou seu uniforme para aterrorizar e intimidar, e esse comportamento não pode ser tolerado. O murmúrio na sala intensificou-se. Até mesmo seus colegas agora desviavam o olhar, alguns assentindo com a cabeça em sinal de aprovação. Portanto, continua Angela em tom implacável, imponho as seguintes sanções contra você: demissão imediata e permanente do Departamento de Polícia de Brookdale, cassação de qualquer pensão de aposentadoria e proibição de servir em qualquer outro departamento de polícia do Estado.
Um silêncio gélido se seguiu ao anúncio. Peterson sentiu o chão ceder sob seus pés. Cada palavra ressoava como um golpe de martelo em seu destino. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Suas mãos tremiam, suas pernas fraquejavam e sua mente se recusava a acreditar no que acabará de acontecer. Angela se levantou, caminhou lentamente para frente e olhou-o diretamente nos olhos. Você pensava que estava acima da lei. Esta noite, você descobrirá que ninguém está acima da justiça. Peterson saiu da sala de cabeça baixa, o rosto vermelho de vergonha e humilhação. Os policiais presentes observaram em silêncio, alguns murmurando palavras de alívio. Pela primeira vez, Mark Peterson percebeu a dimensão total de seus atos passados, o medo que havia instaurado, as vidas que havia destruído, e a carreira que acabará de perder para sempre. Angela, por sua vez, permaneceu na sala com o olhar determinado, consciente de que aquela vitória não era apenas sua, mas de todas as vítimas do policial Peterson. Naquele dia, Brooke Daly testemunhou a justiça finalmente prevalecer sobre a arrogância e a impunidade. As semanas que se seguiram à queda de Mark Peterson marcaram uma virada para o departamento de polícia de Brooke Daly. As ações de Peterson deixaram cicatrizes, mas também abriram os olhos de muitos colegas para os abusos e injustiças que podiam ocorrer por trás das portas fechadas de uma delegacia. Angela Robinson, agora plenamente respeitada por todos os funcionários, organizou diversas sessões de treinamento e conscientização. Seu objetivo não era apenas punir, mas transformar o sistema por dentro. Ela enfatizou a importância do respeito, da transparência e da imparcialidade em todas as decisões policiais. Os cidadãos que testemunharam os abusos de Peterson foram convidados a participar de oficinas de diálogo, ajudando a reconstruir a confiança entre a comunidade e a polícia. Histórias de medo e humilhação foram ouvidas, reconhecidas e documentadas. Peterson, por sua vez, desapareceu quase completamente da vida pública. Sua carreira arruinada serviu como um alerta. Mesmo os mais arrogantes e poderosos não podem escapar das consequências de seus atos. Seus antigos colegas interpretaram isso como um aviso permanente: a autoridade sem responsabilidade está fadada ao colapso. Certa noite, Angela estava parada na porta da delegacia, observando a cidade de Brooke Daly se iluminar sob os postes de luz. Ela pensou nas vítimas, naqueles que encontraram coragem para denunciar e na importância do seu papel. Deu um leve sorriso, não arrogante, mas com a profunda satisfação de ter restaurado um certo equilíbrio. A justiça não é apenas uma lei no papel. Ela murmurou para si mesma. Ela continua viva na coragem, na verdade e naqueles que ousam se levantar. Este caso ficou gravado na memória da cidade. Mostrou que a arrogância e o racismo, mesmo quando protegidos por um uniforme ou um distintivo, sempre acabam por ser desmascarados pela verdade. E que por vezes um único indivíduo determinado pode mudar o rumo da história, revelando que a justiça, por mais lenta que seja, sempre prevalece no final. Assim, Brooke Daly iniciou um novo capítulo, marcado pela vigilância, transparência e pela certeza de que todo cidadão, independentemente de cor ou condição social, merecia respeito e justiça.